Parece que o Oda quis começar 2025 explodindo a cabeça dos fãs e conseguiu. O capítulo 1138 de One Piece trouxe grandes revelações sobre a origem do mundo, além de movimentar a trama com Shanrox e Loki. Só que não tem como negar que o destaque foi esse mural. Será que ele confirma qual o sonho do Luffy? Bora discutir o capítulo que veio acompanhado de algumas tretas também. O capítulo abre com Shanrox e Gunko tentando recrutar Loki para os Cavaleiros Sagrados. E olha, nos outros capítulos que eu não analisei, eu gostei muito do Loki, dizendo que não vai se curvar mesmo que matem seus amigos, que ele vai usar essa raiva para destruir o mundo. É um personagem que, mesmo preso e sem fazer muita coisa, já impactou a história, não só pelo seu passado, mas por mover Luffy a conseguir a chave e chamar a atenção de Shanrox. Ele é basicamente a princesa do arco. Ele tá sofrendo um grande mal, sofrendo uma grande injustiça, mas o Luffy compreende quem ele é pela sua capacidade de ler as pessoas. Loki pode ser problemático, pode até ter um caráter meio duvidoso em alguns momentos, ser meio sem noção, mas não é uma pessoa ruim. E provavelmente o seu pai tomaria uma decisão muito errada. Ao abrir o país para o mundo, provavelmente isso significaria se subjugar ao governo mundial. E a confusão que o envolve pode ter sido natural ou artificial, influenciada por instigadores que podem ter aparecido no castelo da mesma forma que os Cavaleiros Sagrados apareceram lá, na mesma sala do trono onde ocorreu a matança. Por que Shanrox não apareceu em outro lugar da ilha? Por que apareceram exatamente na Sala do Trono? Provavelmente já tinham marcado aquele lugar de alguma forma, por exemplo, estado lá no passado. Outras pistas pro Loki ser uma boa pessoa é os animais gostarem dele, e o próprio Luffy comentar sobre isso. Inclusive, esse é o único motivo de eu não julgar o Luffy a ajudar um grande criminoso de uma sociedade que ele tem afeto, porque ele entende que não é uma pessoa ruim. Então, se ele precisar quebrar algumas regras para conseguir o que quer, nesse caso específico não é tão errado assim, afinal ele também é um pirata, né? Por isso, pra mim, tá bem redondinho. Depois de um papo expositivo para compensar o nosso interesse pela interação do Shanrox e do Loki, já que a negociação deu errado e ficou só na promessa para um futuro embate, o Oda nos dá uma palhinha do que podemos esperar, sabendo muito bem administrar as cenas e dando aquela recompensa necessária para a interação ficar daquele jeito. Shanrox solta o seu poder, Cerberus, que é apresentado da mesma forma dos Gorosei, sem a descrição de uma Akuma no Mi, e esse cachorro solta lâminas até pela boca. E fica aquela dúvida no ar. Foi a espada dele que comeu a Akuma no Mi, igual lá em Alabasta, com aquela arma que comeu a fruta? Ou esse poder é algo dado por Imu? Talvez seja uma outra fonte de poder, como a magia, que sabemos que existe, e que talvez a própria Imu use, e que talvez também eles possam aprender. Eu, pessoalmente, acho que é um poder de Imu que ela transfere para os outros. As cabeças se separam do corpo e atacam Loki, enquanto os vilões vão embora, chamando um novo companheiro para ajudar no possível ataque. E temos uma menção muito importante. Shanks subiu na terra dos Tenryubitos já depois de ter saído de lá. Isso aqui foi de propósito para continuarmos discutindo quem era a pessoa na sala dos Gorosei. Espero que o Shanks de fato seja um pirata mais cinza e complexo, e não só um pirata bonzinho. Todo mundo se apressou demais na hora de dizer que foi o Shanrox que falou com os Gorosei. Mas o Oda aqui, de propósito, fez a dúvida permanecer. E bem, vou continuar acreditando na minha análise narrativa da época. Eu fiz até um segundo vídeo falando por que eu acho que era aquilo. E foi com essa mesma metodologia que eu previ que os Gorosei iriam utilizar magia, círculos mágicos e coisas do tipo. Posso estar errado e não ser o Shanks? Posso. Nenhuma análise é 100%. Mas foi exatamente essa minha metodologia de análise que me fez acertar várias coisas em One Piece, sem saber o que acontecia e sem usar o lore como base, usando apenas a forma de escrita do autor. Outro ponto interessante é como Shanrox é o oposto do Shanks. A apresentação de um personagem é um dos momentos mais importantes para eles na história. Então sempre é recomendado você exagerar, criar cenas legais para valorizar ele e tudo mais. Vemos isso bem claramente com o Shanks, que é humilhado por um pirata bucha, mas não quer briga, não liga pro seu orgulho, para então matar quem ameaçar o Luffy. Já Shanrox é o oposto. O simples fato de alguém olhar torto para ele já é motivo para receber uma punição. Apesar da cena não ter sido tão impactante assim, o fato dele existir e aparecer pra fandom já é algo exagerado o suficiente e talvez tenha algo a mais lá pra frente. Fora que a liberação da espada também compensa esse aspecto. Podemos dizer ainda que estão na parte do mistério antes de serem apresentados de fato. Já lá do outro lado, com o Luffy, ele vai descobrindo que algo aconteceu no castelo abandonado, e o homem com o chapéu de palha japonês
começa a se movimentar em direção aos personagens. Fico feliz do Oda usar uma composição de páginas e diálogo mais sutil em relação a esse homem com o chapéu de palha que se aproxima. É algo que ele fazia um pouco no pré-time skip, mas que agora quase nunca acontece, devido ao formato da história, que tem muita coisa pra trabalhar. Acho que isso pode ser visto na conversa do Luffy sobre o Shanks e a Belle Mary. Ele fala que o Shanks é bonzinho pros guardas, e os guardas, mesmo tendo visto o que aconteceu, só ficam, ah, é verdade, né? E o Luffy fala da Belle Mary pra Nami, e ela só diz, tá falando da Belle Mary? Pô, que sequência apressada. Tipo, que? Um cara igual ao Shanks apareceu e fez bagunça, e os gigantes só ficam, tá bom. E o diálogo nessas cenas não é desenvolvido. Não que eles precisem discutir com o Luffy, mas mostra como toda essa cena aqui serve apenas como ferramenta de roteiro, sem envolver mais nada. E nisso ela é muito boa, porque o Oda é mestre em botar personagens em situações que ele possa ir logo para a direção que ele quer. Mas a parte incrível de como ele fazia isso era conectar diversas camadas ao mesmo tempo. Era muito orgânico e hoje em dia muitas vezes parece que é só funcional mesmo. É o tipo de coisa que um autor iniciante tem que tomar cuidado, porque senão a obra dele vai ficar desinteressante. Aqui passa, porque One Piece construiu muitos outros elementos para apoiar esses momentos. E mesmo assim, muitas pessoas reclamam de como o diálogo no pós-time skip está mais fraco, dando variadas cada vez mais intensas conforme ele foi passando. Ai, narrador, você é muito chato. Sim, eu sou. Descobriu isso agora? O Oda é o maior autor da era moderna dos mangás. É questão de admiração e respeito pelo cara esperar o melhor trabalho possível dele. Antes de fã, eu sou um profissional da área, e a minha relação com o Oda não começou por causa de One Piece em si. Como eu falei em vários vídeos atrás, o que me cativou e me fez admirar One Piece foi a qualidade de escrita do Oda. Minha função aqui é explicar algumas coisas de escrita para você tentar entender um pouco dos motivos que te fizeram gostar ou não de algo. E isso envolve analisar detalhe e criticar, mas não criticar porque eu sei mais que o Oda, mas sim porque eu tô comparando o Oda com ele mesmo. E não é que eu não gostei, é só porque esses detalhes pra mim importam muito e são um tempero que torna tudo especial. Mas pra quem amou tudo, é fácil de entender. Olha a quantidade de coisas mais importantes pra perspectiva da grande trama que o autor tá apresentando. É o tipo de compensação que ele sabe muito bem que tem que ser feita, e é o que agrada boa parte dos fãs, principalmente hoje em dia, que estão muito mais preocupados com teorias, grandes informações e também quando que a história vai acabar, o que vai acontecer. Assim chegamos na parte focal do capítulo. Ripley mostra a árvore Adam pro Franky, e ele vê o mural. A personagem diz que é o desenho de uma criança, e que deve representar seus sonhos, visto que todas as raças estão unidas lutando contra o inimigo em comum, algo que nunca aconteceu na história de Elbaf. Bem, ela fala que são rabiscos de uma criança da antiguidade, de 800, 900 anos atrás, mas como ela tem certeza? Como podem dizer que é um rabisco de uma criança e que nada disso ocorreu de verdade se não possuem provas contrárias, se a história foi apagada? E vamos ser sinceros, para uma criança é um baita desenho organizado, representando vários elementos temáticos. Eu não acho que foi feito por uma criança não. Nessa parte acho que o autor tá deixando na dúvida plausível para manter a discussão na comunidade. E para quem fala que é o futuro, eu não acho. Por vários motivos, mas também porque um dos elementos mais importantes do Luffy pro simbolismo dele nesse ponto da história e em diante, e até há muito tempo atrás, é o chapéu de palha. E o chapéu de palha não estar presente aqui, eu acho que é um elemento simbólico muito importante que está ausente e que indica que não é o futuro. Descobrimos também que Elbaf só tem um deus, o deus Nika. Mas outro dia eu fiz um react de um vídeo do Tassiano do Mangá Z, e lá ele diz ter conversado com o Roberto, que foi um tradutor de One Piece no Brasil durante muito tempo, e que ele confirmou que em Little Garden os gigantes se referem a Elbaf como um deus, e a ilha tem um nome vindo desse deus. E ele usa isso como argumento para mostrar como não, Nika, da forma que nos foi apresentado, não foi preparado desde o início. Aqui é importante deixar uma coisa clara, Nika é a personificação, é a criação de um personagem que impacta a história e tem vários outros elementos relevantes. Isso é diferente do autor pensar, essa história aqui vai ter um deus do sol. Então vou fazer uma civilização que adora ele, vou botar esse símbolo aqui e ali. Na escrita existe uma diferença clara entre uma ideia ou intenção do autor para preparação real e criação de foreshadows dentro da história. Para mim, o Deus Sol de One Piece como elemento do mundo é algo que o Oda decidiu bem cedo na história, provavelmente no início, visto que o mundo da obra é muito específico, com a questão da headline e tal, e eu comentei sobre isso no meu vídeo do Dilúvio. Mas Nika como personagem e tal, quem escreve percebe como tem muitas oportunidades óbvias e claras que deveriam ter tido uma preparação dele, e não teve.
Mas nem é disso que eu quero falar. No meu react eu vou mais a fundo em coisas mais importantes do que o preparo da obra, como temas, inspirações e o manejo da publicação semanal. Vou deixar o link do vídeo do Tassiano na descrição e o meu react também. Então aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal porque vamos analisar toda essa era de revelações bombásticas de One Piece. Tassiano continua dizendo que ele fica muito triste de que todos os deuses de Elbaf podem ser reduzidos em interpretações de Nika apenas, e de todos os deuses do mundo acabarem também se resumindo a Nika. De toda a mitologia do mundo, ou de Elbaf, ficar subjugada a isso. Porém, nessa parte eu discordo. Ok, os deuses de Elbaf e possivelmente do mundo foram reduzidos apenas a Nika, mas qual a importância real do deus de Elbaf e dos demais? Qual o impacto deles na história e no leitor? Seriam legais na questão de world building, mas acho que não teria tanta identidade quanto envolver Nika na história do mundo, seja como uma divindade de fato ou alguém especial. Por isso acho interessante a forma como Nika foi aplicado ao mundo. Não, o Oda não planejou Nika desde o início. Existe uma diferença enorme na execução do Oda das coisas que ele planejou e não planejou. Mas o Oda tinha o tema e a ideia central em mente, então isso vai se manifestando pela história toda, seja nos simbolismos do sol, no tema da liberdade, ou em momentos que o autor para aplicar de forma mais direta o que ele gostaria de desenvolver no futuro. Skypiea é um exemplo disso. Lá ele botou sementes de várias de suas ideias e vontades que poderiam ou não serem trazidas à tona em One Piece, visto que o mangaka não sabe quando será cancelado. Ou seja, tudo tem que ser divertido no agora. O que obriga os autores a terem um misto de improviso, preparação e adaptação de ideias anteriores. Então, mais importante e surpreendente do que o Oda ter planejado tudo, é o Oda ter conseguido manter a essência da história e ter separado dicas temáticas que podem ser retrotrabalhadas, para manter o mundo coeso e crescer como uma bola de neve, mas sendo divertido no presente sem a necessidade desses elementos serem explicados ou fazerem parte de um grande plano. Essa questão da mitologia do mundo inteiro se subjugar a Nika leva a outra discussão sobre destino. E apesar de até agora a história não ter comentado sobre o Luffy ser destinado a algo, vamos ser sinceros que tem muita coisa aí que tá deixando meio que a corda bamba. Porque mecanicamente, muitos elementos da história estão gerando consequências bem similares, principalmente em momentos de alta tensão em relação ao Luffy, seja numa batalha onde ele vence porque tem que vencer, ou daquelas coincidências. E isso é ruim? Destino é ruim? Meu Deus, já era, One Piece acabou! Não, não necessariamente. Depende de como é feito. Avatar é um desenho que trabalha destino e que é amado por muitas pessoas. Só que parece que parte da comunidade tenta rejeitar essa ideia com todas as forças. Mas nem vou entrar nessa discussão também. Apesar de eu achar que tem espaço para discutir se é ou não é, acho que o que mais importa é como as coisas são feitas. E certos elementos eu curti e outros não. A análise do mural eu fiz em um vídeo separado, senão ia ficar tudo muito grande. E tá gerando muita discussão, porque fui por um caminho incomum. Analisei totalmente por simbolismo e poesia. Só que, com a conclusão que eu cheguei sobre a questão da liberdade e tudo mais, eu meio que pensei mais sobre o sonho do Luffy, que a gente nunca viu. Eu nunca dei muita bola pro sonho dele na real. E quando via discussões por aí, não pensava, poxa, é isso, sempre ficava num talvez. Só que agora, refletindo mais, dando atenção a isso, eu pensei no seguinte: o sonho do Luffy tem que ser algo a ver com o que uma criança falaria, mas que represente uma inocência e os temas da obra. Então, a vertente do sonho do Luffy que eu vi por aí e que eu escolhi defender é: Luffy quer que todos do mundo sejam piratas. Porque ser pirata, na visão dele, é a versão idealizada, é a vida que ele imagina, é a vida que ele vive agora. É ser livre, é ficar onde quiser ou viver por aí, é escolher sua família. É basicamente o que os três personagens fazem no Sake. E realmente temos dicas sobre isso que aparecem na história toda, inclusive essa cena que eu acabei de citar. Se não for isso, o Oda vai ter que fazer algo mais incrível ainda, porque eu vou defender essa teoria até a morte. Olha, esses últimos capítulos de One Piece movimentaram a comunidade. O que você achou dele? Tá esperando que Elbaf seja uma grande mudança na obra? A obra realmente vai acabar em 5 anos? Quero saber a sua opinião, então escreve aqui embaixo, dá like no vídeo e se inscreve no canal pra continuar acompanhando essa loucura. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, PH Autarquia, e aos heróis Adriel Cavalcante, André Luiz Melo, Eduardo Rufino, Felipe Vulpes, João Pedro Coelho, Lorde Raziel, Matheus Felipe, Overhaul Engenharia de Manutenção, Celtinho Gameplays, Valdir Oliveira e a todos que apoiam o meu trabalho.